Ouça a partir de agora o programa Acorda Bênção, com o pastor Amaro Correia. Ouça agora a voz do divino. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu São Lucas, capítulo de número 35. Abra sua Bíblia. Vamos acompanhar essa leitura em nome de Jesus. Dá vontade de pedir para alguém ligar e ler. Dá saudade, não é? Mas aí eu temo que alguém ligue para pedir oração, para conversar. Aí vai ser problema. Então deixa eu ler aqui e você acompanha daí. Em nome do grande. Lucas 12:35 em diante. Vamos ler hoje vamos terminar a leitura de Lucas 12 hoje. E provavelmente a abordagem também a gente termina hoje. Amém? Diz assim a palavra de Deus: estejam cingidos os vossos lombos e acesa as vossas candeias, e sede vós semelhantes aos homens que esperam seu Senhor, quando houver de voltar das bodas, para que quando vier e bater, logo possam abrir-lhe. Bem-aventurados aqueles servos, os quais, quando o Senhor vier, achar vigiando. Em verdade vos digo que se cingirá e os fará sentar à mesa, e chegando-se, os servirá. E se vier na segunda vigília, e se vier na terceira vigília, e os achar assim, bem-aventurados são os tais servos. Sabei, porém, isto: se o pai de família soubesse a que hora há de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria minar a sua casa. Portanto, estáis vós também apercebidos, porque virá o Filho do Homem a hora que não imagineis. E disse-lhe Pedro: Senhor, dize essa parábola a nós ou também a todos? E disse o Senhor: qual é, pois, o mordomo fiel e prudente, a quem o Senhor pôs sobre os seus servos para lhes dar a tempo a ração? Bem-aventurado aquele servo a quem o Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Em verdade vos digo que sobre todos os seus bens o porá. Mas se aquele servo disser em seu coração: o meu Senhor tarda em vir, e começar a espancar os criados e criadas, e a comer e a beber e a embriagar-se, virá o Senhor daquele servo no dia em que não espera e numa hora em que ele não sabe. Separá-lo-á e lhe dará a sua parte com os infiéis. E o servo que soube a vontade do seu Senhor e não se aprontou, nem fez conforme a sua vontade, será castigado com muitos açoites. Mas o que não soube e fez coisas dignas de açoites, com poucos açoites será castigado. E a qualquer que muito for dado, muito se lhe pedirá. E ao que muito se lhe confiou, muito mais se lhe pedirá. Vim lançar fogo na terra, e que mais quero, se já está aceso? Importa, porém, que eu seja batizado com um certo batismo, e como me angustio até que venha a cumprir-se. Cuidai vós, que vim trazer paz à terra? Não vos digo, mas antes dissensão. Porque daqui em diante
Estarão 5 divididos numa casa, 3 contra 2 e 2 contra 3. O pai estará dividido contra o filho contra o pai, a mãe contra a filha e a filha contra a mãe, e a sogra contra a sua nora e a nora contra a sua sogra. E dizia também a multidão: quando vedes a nuvem que vem do ocidente, logo dizeis: lá vem chuva, e assim sucede. E quando assopra o vento sul, dizeis: haverá calma, e assim sucede. Hipócritas, sabeis discernir a face da terra e do céu, como não sabeis então discernir esse tempo? Como não sabeis discernir este tempo? E por que não julgais também por vós mesmo o que é justo? Quando, pois, vais com o teu adversário ao magistrado, procura livrar-te dele no caminho, para que não suceda que te conduza ao juiz, e o juiz te entregue ao meieiro, e o meieiro te encerre na prisão. Digo-te que não sairás dali enquanto não pagares o derradeiro ceitil. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Nós já viemos a esse trecho de Lucas 12, viemos ao versículo 47 ao 48 para explicar as duas classificações de pecado, né? Pecado omissioso, que está no versículo 57, e o pecado comicioso, que está no versículo 48. O omissioso já vem de omissão. É quando a pessoa deixa de fazer o que sabe fazer. E o comicioso é pelo fato de a pessoa não ter entendimento, né? De que o que está fazendo esteja errado. Por isso que a expressão aqui é: não soube e fez coisas dignas de açoites, mas será açoitado. Voltamos a esse trecho para falar isso. E hoje estamos aqui inseridos nele. Que desde o versículo 53, a chamada de atenção do Senhor é exatamente para o que diz respeito aqui, o versículo 58, que é o nosso comparecimento ao juiz divino. A chamada aqui é referente a este acontecimento. Nosso comparecimento ao juiz divino. Amém? Porque cada um dará conta de si mesmo a Deus, como está escrito em Romanos 14, versículo 12. De maneira que cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. E a chamada de Jesus é para este momento, que dar-se-á para a igreja quando arrebatada, e aí comparece ao tribunal de Cristo, que é óbvio, é o tribunal onde os crentes convertidos, os nascidos de novo, os que aguardaram Jesus para sua volta, serão ressuscitados e receberão o galardão pelo que
fizeram para o Senhor quando estavam na terra. É o galardão, o tribunal de Cristo. É o momento da igreja ser galardoada. E por ter sido arrebatada, ressuscitada, a igreja morta, e transformada a igreja viva. Me refiro à igreja morta, aos crentes salvos em Jesus, homens e mulheres. A igreja viva, os crentes salvos em Jesus, homens e mulheres, que serão transformados e subirão ao encontro do Senhor nos ares, que alguns chamam de arrebatamento secreto, mas que não será nada secreto, porque será pertencente à igreja que aguarda o Senhor para a salvação, não é? Como servo bom que estará em pleno exercício da sua ocupação. O servo fiel e prudente, a quem o Senhor constituiu sobre os seus servos, para lhes dar a ração a seu tempo. Por isso que o versículo 43 fala de que bem-aventurado o servo a quem o Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Então, não será secreto, porque é pertencente a este tipo de servo, que está atenado, que está ligado na volta de Jesus, como um pai que normalmente não sabe, né, a hora que vê o ladrão, mas nesse caso estará precavido o pai. Louvado seja Deus, e cuidando de que sua casa não seja minada. Estará, como diz o versículo de número 58, se livrando das arestas que pode comprometê-lo na presença do juiz. Está no processo, então, de melhoramento, está no processo de conversão, está mudando para melhor, está procurando mudar para melhor, se livrando exatamente do adversário, que é o pecado que tão de perto nos rodeia, se limpando, mudando sua linguagem, mudando seus pensamentos, mudando seu comportamento, para quando chegar na presença do juiz, está absolvido. Louvado seja Deus. Mas o que eu acho interessante entre tudo isso aqui é que Jesus, quando diz que veio lançar fogo na terra, respondendo a uma pergunta que ele mesmo faz, e ele mesmo responde no versículo 51, cuidais vós que vim trazer paz à terra? Não. Vos digo antes, dissensão. Na verdade, Jesus veio trazer a paz. Não tem ninguém que seja maior pregador da paz do que Jesus. Jesus disse para que Jesus disse para que nós sejamos pacificadores, porque os pacificadores, eles serão chamados filhos de Deus.
não é? E ser pacificador é dar um doce para não entrar numa briga e dar a doceira para sair dela. Ser pacificador, Mateus capítulo 5, verso 9. É exatamente não entender a gracinha, a piada, a indireta. É engolir seco, é engolir sapo, é ser chamado de otário, de besta, não é? De medroso, de se ler mais o quê. Mas ser pacificador, louvado seja Deus, é isso, não é? Exatamente por estar reconciliado com Deus. Então, Jesus foi quem pregou a paz. E é o que tem paz verdadeira para nos dar. Quando o Senhor fala de que veio trazer dissensão, é por conta exatamente dessa divergência teológica, doutrinária até, de ponto de vista das pessoas, quando suas atenções não se voltam para a Escritura Sagrada. Aí as ideias não se coadunam com as ideias de Deus. E há sempre divergência por parte daqueles que, primeiro, não tem a palavra de Deus como única regra de fé e prática. Também não tem a Escritura Sagrada como livro inspirado por Deus. Não é? Enfim, não procuram ser bibliocêntricos. E esse foi um problema enfrentado pelos judeus depois do cativeiro babilônico. Uma considerável parte abriu mão da idolatria, porque viram que a idolatria os levou ao caminho da escravidão e quase da destruição total. E quando sai do cativeiro, o que passam então agora a aderir são as seitas. São as seitas. E seita é um conjunto de heresias. Seita é um conjunto de heresias. E heresias são ensinamentos que fogem à verdade revelada por Deus. Heresia é tudo aquilo que foge à verdade revelada por Deus na Escritura Sagrada. E a adesão a essas heresias gera sempre conflito com a Escritura Sagrada. E esses conflitos faz com que uma casa esteja dividida, faz com que grupos denominacionais entre si estejam divididos, faz com que as pessoas em uma empresa estejam divididas, enfim, até mesmo dentro de um sistema de rádio. Um prega uma coisa, outro prega a outra. E acaba gerando verdadeiramente esta confusão, esta divergência. Mas isso acontece por parte daqueles que
não estão procurando ser leais à Escritura Sagrada. Porque se falar os interesses de Deus, se defender os interesses de Deus e falar a Bíblia, vai falar a linguagem só. Vai falar a linguagem só. Pode ler a Bíblia na versão corrigida, atualizada, linguagem de hoje, internacional. Vai falar, vai defender os mesmos princípios, os mesmos valores, os mesmos interesses de Deus. E Jesus faz um apelo em Romanos 15, versículo 6, para que concordemos a uma boca e glorifiquemos ao Deus e Pai de nosso Senhor Jesus. Mas estamos muito longe dessa concordância, porque a maioria das lideranças defende os interesses de suas denominações. Alguns defendem o seu interesse monetário, alguns defendem seu status eclesiásticos. Eu quero até fazer uma observação, viu, irmãos, vocês ouvintes, que de repente não concordam com as coisas que eu digo aqui. Tem nada que tá ligando pro rapaz que colhe oferta, não. Viu? Tem nada que tá ligando pro rapaz que colhe oferta, não. Até porque eu sei o que estou ensinando aqui e estou ensinando a palavra. Aí você discorda, faz o seguinte. Liga aqui para a rádio. Tenta falar no ar. Que aí eu tiro a sua dúvida. Com paciência e com carinho, eu vou lhe explicar que o que eu estou falando é a palavra de Deus. Agora, se infelizmente nem o seu pastor tem paciência de lhe explicar verdades bíblicas, espero que quem, por exemplo, ligou para o Osiel esteja realmente ouvindo isso. Eu tenho paciência, viu? Eu tenho paciência, explico tudo direitinho. Se me pegar no dia que eu não esteja chato, aí vai me ouvir com paciência, né? Aí eu vou ter paciência para explicar. Não ligue pro rapaz, não. Só ligue para o Osiel quem for para ofertar. Quem for para estar discordando do que eu falo aqui, ligue para cá, para a rádio. 34 44 5811. Viu, benção? Ou então me procure no dia de culto, lá no Templo do Corpo de Cristo, na escola dominical. Estou sempre lá no domingo de manhã. Vai esclarecer à luz da Bíblia. Que não é obrigado você crer, não. Não é obrigado a crer, não. Mas aí tem que ter respaldo bíblico para discordar. O que a sua denominação defende, sendo verdade, se não for verdade à luz da Bíblia, aí, infelizmente, eu vou usar uma expressão que o Zagalo usou para as pessoas que criticavam ele. Você vai ter que me engolir. Né? Engolir a palavra. Né? Então, esse tipo de sentimento que infelizmente reina quando os interesses de Deus não são defendidos. Deixa eu dizer aqui que está errado a denominação, biblicamente falando, que só dá Santa Ceia se a pessoa for batizada nas águas. Se a pessoa já for crente convertida, nascida de novo, ela tem o direito, o dever e a necessidade de cear. E isso é bíblico. Outra coisa, está errado a igreja que só batiza as pessoas se fizerem discipulado de 3 meses, de 4 meses, de 6 meses. Está errado. A pessoa se converteu, tiver a oportunidade de se batizar, realmente está decidida a viver para Jesus, é batizada. E por aí vai. Está errada a igreja que disciplina os crentes, expurgando as pessoas
da comunhão, da presença nos cultos. Tudo está errado. Se uma boa parte de pessoas deixaram ou deixarem de colaborar com a Corda da Bênção por causa desses esclarecimentos bíblicos que eu tenho trazido aqui, aí o problema não é meu. O problema não é meu. E nem por isso eu vou mudar. E nem por isso eu vou deixar de falar a palavra. O programa sai do ar, mas sai comigo falando a palavra. Eu fico fora do ar, mas fico fora do ar falando a palavra. E acabou-se. E quem gostar, gostou. E quem não gostar, que não gostou. O meu negócio, aleluia, é dar ração a tempo a quem o meu Senhor me pôs para dar ração. E eu espero estar fazendo assim quando o meu Senhor aparecer, quando o meu Senhor vier. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Porque eu sei qual é a vontade do meu Senhor. Eu sei qual é a vontade do meu Senhor. A vontade do meu Senhor é que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Conforme está escrito em Timóteo. E a verdade, amados, é a palavra de Deus. 1 de João, capítulo 17, versículo 17. João 17, 17. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Aqui, ó. 1 de Timóteo, capítulo 2, versículo 4. Que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. E a verdade é isso aqui, é a palavra, é a Bíblia Sagrada, as Sagradas Escrituras. Esta é a verdade que liberta. Não é dogma denominacional, resolução de pastores e bispos em uma reunião fechada, decisões da convenção. Não. A verdade é a palavra de Deus, as Sagradas Escrituras. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E a chamada do Senhor é para que nos preparemos para isso, irmãos. O dia de nos depararmos com Ele. O dia de nos depararmos com Ele. Que aí, para quem morrer antes da vinda de Jesus, já sofrerá o juízo. Já sofrerá o juízo. Hebreus 9, 27. Após a morte, segue-se ao juízo. A pessoa já é ali automaticamente julgada e sentenciada. Ou vai para o paraíso, seio de Abraão, ou vai para o Hades, depois da morte. Isso é muito rápido. Isso é muito rápido. Como o juízo também acontecerá no instante em que a trombeta soar. E quando a trombeta soar, quem estiver, louvado seja Deus. Quero usar uma expressão aqui do trecho que a gente leu. Que estiver com os lombos cingidos e acesa a candeia, louvado seja Deus, entrará para as bodas.
Bendito é o nome do Senhor. Quem estiver sendo mordomo fiel e prudente, dando ração aos seus servos do Senhor, sobre os quais foram constituídos, estes subirão. Do contrário, serão separados e ter sua parte com os infiéis. Louvado seja o nome do Senhor. E isso será rápido. Será muito rápido, amados irmãos, porque Paulo, escrevendo aos Coríntios, diz que será num abrir e fechar de olhos. No momento, 1 aos Coríntios 15, 52, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta vai soar, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e os vivos serão transformados. Vai ser muito rápido. Isso já implica no juízo para quem estiver passando pela ressurreição e metamorfose, juízo cuja sentença é o vinde bendito de meu Pai, cuja sentença é ser colocado sobre os bens do seu Senhor, cuja sentença, aleluia, está livre da condenação eterna. Mas os que não ressuscitarem, os mortos que não ressuscitarem, e os vivos que não forem transformados, a probabilidade maior dos mortos não ressuscitados, a sentença já é a segunda morte. Porque só não terá Apocalipse, capítulo 21. Quem não participar da primeira ressurreição, está ferrado. A palavra de Deus diz que bem-aventurados os santos que participarem da primeira ressurreição, porque a segunda morte não terá direito, não terá poder sobre eles. Apocalipse 20, verso 6. Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele 1000 anos. Então, quem não ressuscitar nesta primeira ressurreição, a sentença já é dada: inferno. Quem estiver vivo e não for transformado, vai entrar na grande tribulação. E para se salvar na grande tribulação, vai ser pelo um cabelinho de sapo. E sapo não tem cabelo. Deixa eu dizer isso aqui. Então, para quem estiver vivo e entrar na grande tribulação, é para se salvar, vai ser bronca. Sabe por quê? Porque vai ter que se aliançar com a besta. E quem não se aliançar com a besta, vai ser morto. E aí sim, sendo morto e não se aliançando com a besta, salvará a sua alma. Mas tem gente que por menos que isso, já está se aliançando à besta, já está fazendo a vontade do cão. Tem gente que por menos de que a sua alma, só para ter um emprego, só para ter alguém de lado,
Tem pastores que só para ter a igreja cheia. Tem pastores que só para a receita não cair e o seu bolso não ser afetado e ele não perder a comodidade que tem, já está se aliançando com o cão por não ensinar ao povo a verdade, a palavra. E aí se salvar na grande tribulação vai ser algo muito difícil. Então, meu amado e querido irmão, atente para a volta de Jesus, que pode ser a qualquer instante, pode ser a qualquer hora. Conforme está escrito no texto que lemos de Lucas 12, 35 ao 59. O que você ouviu ao seu ouvido foi a voz do pastor Amaro Correia. Mas quem falou ao seu espírito nesta madrugada, pode ter certeza, foi a voz de Deus, foi a voz do divino. Você acabou de ouvir o programa Acorda Bênção, com o pastor Amaro Correia.